Américo Martins, também neste sábado, para analisar esse quadro complicado na América Latina. Américo, eu gostaria que você detalhasse como se posicionou o Brasil em relação a este ponto e também como fica a situação do Equador. O Equador perdeu o controle recentemente, a Luciana Tadeu estava lá, as facções criminosas tomaram conta do país, conseguiu controlar a situação e agora o atual governo do Equador é indo contra uma posição diplomática que é consenso mundial. Fica uma situação muito delicada. Hoje são vocês, amanhã posso ser eu. Por isso que a gente vê esse posicionamento de todas as nações da América do Sul. Sem dúvida. Muito boa tarde, Uribe, boa tarde a Luciana e a todos que nos acompanham aqui na CNN. O que aconteceu lá em Quito, Uribe, foi uma completa barbaridade. O Equador ignorou completamente, ignorou solenemente todas as convenções que garantem tanto o direito ao asilo político, como a Luciana vinha dizendo, como também a integridade das embaixadas, consulados, missões diplomáticas, que são consideradas uma extensão do território dos países que elas representam. Então, não é surpresa que toda a América do Sul, praticamente, tenha se posicionado em termos muito duros contra essa ação do governo equatoriano. No caso da nota do Brasil, foi uma nota bastante forte do Itamaraty, seguida de um tweet do presidente Lula. A nota do Itamaraty condenou em termos muito fortes, os termos mais fortes possíveis, essa invasão, dizendo e lembrando mais uma vez que estava ignorando todas essas convenções com relação ao asilo e também à imunidade das missões diplomáticas. O Brasil também se solidarizou com o governo mexicano e o povo mexicano. E o presidente Lula fez um tweet dizendo que ele estava solidário ao presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, o AMLO. Os dois são muito próximos do ponto de vista ideológico. O AMLO também é um líder de esquerda na América Latina. Agora, Uribe, essa posição do Brasil tem dois elementos. Primeiro, o diplomático, o segundo, o político. Do ponto de vista diplomático, o Itamaraty está corretíssimo de ter feito essa nota, uma nota muito forte, deveria ajudar a isolar este governo equatoriano. Do ponto de vista político, não tenho dúvidas de que a nota foi mais forte ainda por conta das ligações do presidente Lula com Andrés Manuel López Obrador, o líder mexicano, que chegou a receber o presidente Lula quando ele ainda era candidato em 2022 no Palácio Presidencial do México. Os dois têm uma afinidade ideológica muito grande, ao contrário do Daniel Noboa, que é o presidente eleito do Equador, acabou de assumir e no finalzinho do ano passado, um presidente de direita que está tentando mostrar aí que ele quer governar com a mão dura contra essa questão que você levantou dos criminosos, da violência associada ao narcotráfico e certamente também quis fazer isso nesse ato tresloucado de ontem de ter invadido a embaixada. E eu queria terminar, Uribe, com todo respeito ao Equador, lembrando uma nota do ex-presidente Rafael Correa, que hoje está exilado na Bélgica, que foi o presidente quando o Jorge Glass era o vice-presidente dele, e ele, o Jorge Glass, é que foi retirado da embaixada à força. Ele soltou uma seguinte nota, muito correta, inclusive, no tweet também, dizendo, olha, nem nas piores ditaduras da América Latina, a embaixada de um país foi violada. Não vivemos num Estado de Direito, mas num estado de barbárie, com um homem improvisado que confunde a pátria com uma das suas plantações de banana, numa relação óbvia com o fato de que a família do Noboa é uma família ruralista, plantadores de bananas. Então, o Rafael Correa aqui, com todo respeito de novo ao povo e ao país, que é o Equador, fez uma referência no que ele vê como o país dele se transformando numa republiqueta de banana com esse tipo de ato. Uribe. Nota muito forte. Luciana Tadeu, a gente tem visto que cada vez mais o Equador tem perdido o controle sobre qualquer tipo de civilidade, seja com as facções criminosas e agora com a invasão de uma embaixada. E é importante ver, né, a comunidade internacional, principalmente os países vizinhos reagindo. O presidente colombiano Gustavo Petro, Uribe, inclusive, diz que vai pedir que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos emita uma medida cautelar para a proteção do ex-vice-presidente Jorge Glass, que agora está numa penitenciária em Guayaquil. Então, ele pediu ação, uma reunião de emergência, tanto da Comissão
Comissão Interamericana de Direitos Humanos como da CELAC, que é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e do Caribe, justamente para avaliar essa ruptura da Convenção de Viena, que garante justamente a imunidade e a inviolabilidade das missões diplomáticas, que essa ruptura que acabou acontecendo no Equador com esse episódio da prisão do ex-vice-presidente Uribe. O Américo Martins citou o tweet do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver agora o que disse o presidente do Brasil a respeito dessa invasão. A gente tem na tela? Temos aí, então, o tweet de Luiz Inácio Lula da Silva se posicionando de uma maneira forte em relação à invasão e colocando junto à nota a imprensa, né? A nota do Palácio do Itamaraty. O presidente Lula, ele expressou solidariedade ao presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, como disse o Américo Martins, após a invasão, então, da Embaixada Mexicana em Quito. E o governo brasileiro condenou, abre aspas, nos mais firmes termos, fecha aspas, a invasão em Quito. O Itamaraty disse que o ato viola a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas e que locais como a embaixada são invioláveis. Américo Martins, a gente tem visto uma situação que é muito difícil do Equador, primeiro com a questão da criminalidade, depois com a invasão de uma embaixada. A gente pode se arriscar a dizer que o Equador tem se distanciado dos demais países, tem adotado uma postura de isolamento? Muito provavelmente o Equador vai ficar isolado por conta desse episódio específico da embaixada, Uribe, porque como a Luciana reportou e a gente está comentando aqui, todos praticamente os países da América do Sul reagiram em termos muito fortes contra isso, porque mais uma vez essas embaixadas, as missões diplomáticas têm uma imunidade garantida por legislação internacional, que foi solenemente ignorada pelo Equador. Não resta dúvida que o governo do Equador, do presidente Daniel Noboa, está querendo dar uma impressão, no mínimo, ao seu próprio eleitorado, à sua própria população, de que eles vão agir sem com mão dura, eles vão agir com muita severidade para tentar resolver os principais problemas do Equador. O principal deles, obviamente, a questão da criminalidade associada ao tráfico de drogas. Existe também uma instabilidade enorme na política equatoriana e ele está tentando projetar força, na verdade, o Daniel Noboa. Agora, essa é a forma absolutamente errada, equivocada de você fazer isso, porque você está ignorando uma legislação internacional. Temos vários exemplos, Uribe, de embaixadas que já receberam asilados políticos no passado e nunca foram violadas. Um exemplo aconteceu aqui no Reino Unido, na embaixada, curiosamente, do próprio Equador, quando Julian Assange, que é o fundador do Wikileaks, que hoje responde a processos, está correndo o risco de ser extraditado para os Estados Unidos, ele procurou abrigo na gestão justamente do Rafael Correa, quando ele era o presidente, e o Jorge Glass, vice-presidente. Ele procurou a embaixada do Equador aqui no Reino Unido para pedir asilo. O asilo foi concedido, a polícia britânica em momento nenhum considerou a hipótese de invadir a embaixada do Equador, porque obviamente é uma nação democrática e respeita os tratados que assina. Agora, só para concluir, Uribe, que dias conturbados que a gente está vivendo em termos diplomáticos na América Latina nos últimos 10 dias. A gente teve invasão de embaixada, México rompendo relações com o Equador, o Nicolás Maduro assinando uma lei que é ilegal, tentando anexar território da Guiana, Javier Milei, o presidente de um dos principais países da América Latina, xingando outros presidentes, o presidente da Colômbia, por exemplo, que também retirou seus diplomatas. Como eu comentava com a Luciana um pouco antes aqui, que continente tresloucado esse em relação à diplomacia nesse momento, hein? Que momento! Américo Martins e Luciana Tadeu fazem barba, cabelo e bigode. Eles trazem informação, contexto e análise para você ficar bem informado nesse sábado.